Pessoal, continuando aqui agora, né, eu tinha parado aqui, né, onde eu falei para vocês que para você colocar um adjetivo no superlativo, você usa o the most, certo? Como nos exemplos aqui, né? Gisele Bündchen is the most beautiful model of the world. A Gisele Bündchen é a modelo mais bonita do mundo. Mary is the most intelligent girl of our class. Mary é a garota mais inteligente da sala. Então nós usamos o the most. Só que aqui você observou que nós mudamos alguma coisa. Ó. Olha só. Para adjetivos com uma ou duas sílabas, eu estou marcando aqui, ó, deve-se utilizar o the, o adjetivo. Olha só aqui, the, o adjetivo acrescido de est. Certo? Olha o exemplo aqui, ó. The Volga is the longest river in Europe. Ou seja, o Volga é o maior rio da Europa, ou seja, maior em extensão, no caso. Observe que no adjetivo long, o adjetivo é esse aqui, ó, long, estou marcando para você. O adjetivo não é longest, é long. Nós acrescentamos esse est porque long tem apenas uma sílaba. Então, em vez de eu colocar assim the most long, eu coloco the longest, certo? Então, quando o adjetivo tiver uma ou duas sílabas, você vai utilizar o quê? O the, depois o adjetivo acrescido de est, certo? Olha esse outro exemplo aqui, ó. The ship. Então, o adjetivo é ship, certo? Então, por que tem esse est? Porque nós colocamos esse adjetivo ship no superlativo, ok? Então, ficou cheapest, cheapest. Então, this car is the cheapest of this store. Ou seja, este carro é o mais barato da loja. Entendeu? Então, quando o adjetivo tiver mais de duas sílabas, ou seja, quando for longo, você vai colocar o most antes do adjetivo, como que é most beautiful, certo? Agora, quando o adjetivo beautiful, no caso, tem, né, mais de duas sílabas. Ó, bill é uma sílaba, t é outra sílaba, fill é outra sílaba. Agora, quando o adjetivo tiver apenas uma sílaba ou duas, aí você não usa o most. Você vai fazer o quê? Você vai acrescentar est ao adjetivo, certo? Igual aqui, long virou longest, ship virou cheapest, certo? Ok? Então tá, entenderam? Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem para o teacher depois. Existem mais algumas regrinhas. O chato da língua inglesa, mas isso também existe na língua portuguesa, são as exceções, as regras, a gramática, né? Ó, se o adjetivo, por exemplo, se o adjetivo com uma ou duas sílabas terminar em CVC, o que é CVC? É uma sequência de consoante, vogal, consoante. O que você vai fazer? Em vez de só acrescentar EST, antes de acrescentar EST, você vai dobrar a última letra do adjetivo. Se ele terminar com essa sequência de consoante, vogal, consoante. Olha o exemplo aqui, ó. Cindy is the teen girl of our family. Olha só, o adjetivo era só isso aqui, ó. T-H-I-N, teen. Ok? Mas o que nós fizemos? Como termina com a sequência de consoante, vogal, consoante, porque o H é uma consoante, nós duplicamos o N. Então ficou dois N's. E depois colocamos o ST. Entendeu? Então quando que vai acontecer isso? Quando que a gente vai duplicar a última letra para acrescentar ST depois? Quando o adjetivo terminar com uma ou duas sílabas, tiver apenas uma ou duas sílabas, e terminar com a sequência CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante. Ok? Nós temos um exemplo aqui, nós temos vários exemplos. Tá? E existe também aqueles adjetivos que são irregulares, tá? Que eles não seguem nenhuma dessas regras. São poucos, não são muitos. Né? A maioria segue essas regras que nós falamos aqui. De acrescentar, de colocar o most antes do adjetivo, quando o adjetivo for longo, ou de acrescentar est ao adjetivo, quando o adjetivo for curto, certo?
Mas existem aqueles adjetivos que são irregulares. Um deles, por exemplo, é o adjetivo good. Good é bom. Então você não vai colocar assim most good e nem vai colocar assim goodest. Good, qual que é o superlativo de good? Melhor, né? Bom, seria no português seria bom, melhor. No inglês é best. Tá vendo só aqui? Best. Mal, né? Mal no inglês, bad. Mas quando você vai falar assim, colocar no superlativo, fica worst, que seria pior. Observe que ele não segue nenhuma das regras que nós falamos. Então, existem alguns adjetivos que são irregulares, que não seguem aquelas regras que nós falamos, tá bom? Mas, em geral, são essas regras aí, ok? Vou dar uma pausa aqui para continuar depois.